Se quiser embalar o coração. Há dias em que o sol não sai à rua. Olá, olá, leitores de luxo! Este é o nosso primeiro Facebook e Instagram Live em direto. Direto e live é a mesma coisa, ok? Esta é a nossa primeira transmissão em direto do ano. Para os meus leitores do Facebook, estive um pouco ausente porque estava a tratar das coisas do lançamento do nosso Natal, e então fui para Angola, depois voltei e as minhas aulas começaram, então foi difícil continuar com a rotina de publicar um vídeo todas as sextas-feiras. Mas agora estamos de volta e o nosso primeiro tema é o uso excessivo de redes sociais e a sua relação com a depressão. E hoje, como sempre, vamos ter a nossa agenda, vamos ter uma entrevista, vamos ter uma conversa e depois vou tirar uns 20 minutos para responder as vossas questões e interagir com vocês. Por que eu escolhi esse tema? Sim, porque quando eu voltei para as aulas, a minha professora de escrita e retórica veio com uma ideia maluca. Ela chegou e disse, olha, vocês vão ter que fazer um detox digital. E nós ficamos a perguntar, mas professora, o que é um detox digital? E ela explicou-nos que é uma fase em que é um período em que tu deliberadamente deixas de utilizar as tuas redes sociais, deixas de utilizar até mesmo o teu computador, deixas de utilizar o teu telefone para tudo, dependendo do nível que tu escolhes, porque dentro do detox digital existem vários níveis. Tem o revolucionário, que tu desligas tudo durante algum tempo. Tem o guerreiro, que tu escolhes simplesmente a tua rede social favorita. E tem o cidadão, que o cidadão não consigo me lembrar, mas acho que o cidadão... Qual é o cidadão? Podes falar? O cidadão é aquele que tu ficas sem a tua favorita rede social. E qual é o guerreiro? O guerreiro é aquele em que tu ficas sem redes sociais, mas só para mensagem. Ok, então o guerreiro, tu ficas sem redes sociais e usas as tuas mensagens. E o cidadão, tu ficas apenas sem a tua rede social favorita. E como a minha experiência não é suficiente para vocês perceberem o que é esse detox digital, eu convidei uma colega e amiga minha, que é a Drusila, que ela passou pela mesma experiência, ela também fez o detox digital, e ela vem aqui partilhar um pouco sobre o que é que ela sentiu, o que é que ela decidiu fazer e como é que isso mudou a vida dela. Uma coisa interessante durante o detox digital é que tu ficas sem as redes sociais, mas tens de ficar com uma caneta e um papel e ir escrevendo, ir anotando, dizer como é que tu estás a te sentir, é como se fosse um programa de reabilitação para viciados. E a Drusila vem aqui falar-nos um pouco sobre como é que foi o detox dela. Olá, Drusila. Olá, Rosa. Então, Drusila, bem-vinda ao nosso programa de sexta-feira. Hoje, não é a tua primeira vez no Facebook. Não é a minha primeira vez. Não é a tua primeira vez no Facebook, mas é a nossa primeira vez no Instagram. Então, acho que é bom que eu me apresente também, porque se calhar muitas pessoas que estão a assistir não me conhecem. Eu sou a Rosa Soares e ela é a... Drusila Gomes. Sim. E sou colega e amiga da Rosa. Bem, Drusila, eu expliquei um pouco sobre o detox digital, mas já que tu estás aqui, eu quero que tu também expliques às pessoas o que é o detox digital. Então, o detox digital é um período de tempo em que tu ficas sem utilizar algumas redes sociais ou totalmente sem o uso das tuas redes sociais. Uhum. Isso depende, como a Rosa teve a explicar, de qual das 3 opções tu escolhes. O revolucionário, o cidadão e o guerreiro. Uhum. Então, para a nossa aula de escrita e retórica, eu escolhi ser cidadão, porque eu estava a pensar, será que eu haveria de conseguir viver 48 horas sem o total uso de Facebook, WhatsApp, Instagram, YouTube, todas essas redes sociais que nós utilizamos? Então, eu fui pelo cidadão. Uhum. Agora, a hora de começar. Quando eu comecei a deixar de utilizar o Instagram,
porque foi a rede social que eu escolhi como cidadã, que é a minha rede social favorita. Apesar de eu não postar muito, eu estou constantemente lá a comentar, a tag pessoas, os meus amigos, eu tenho o Mário, nós estamos sempre, acho que as nossas conversas são só posts do Instagram, Sim. vídeos e essas coisas todas. Então vocês são aqueles amigos fofoqueiros que ficam a enviar os posts das outras Os posts pessoas dos outros. e não postam nada. Quase isso. Ficamos sempre a cuscovilhar. Yeah. Então, eu decidi seguir esse caminho e decidi também não apagar a rede social do meu telemóvel, porque eu queria praticar o meu autocontrole, se eu seria capaz de resistir à tentação de entrar na rede social. Então, eu me lembro no primeiro dia, porque foram 48 horas, mesmo eu dizendo no Mário que eu não podia entrar na rede social, o Mário continua a me enviar mensagens. Eu podia ver as notificações, eu tinha que tirar, apagar, não entrar. Por vezes eu ficava assim, estou a fazer nada, de repente, deixei no Instagram e depois me lembrava, não posso ainda. Acho que o primeiro dia foi o mais difícil, porque eu estava naquela fase de adaptação. Porque é quase automático, estás a ver? Tu ficaste 48 horas sem utilizar. Só o Instagram, mas utilizavas o resto. Mas utilizava o resto. Mas aquilo é como se fosse quase automático. Tu pegas no telemóvel, queres logo entrar. E foi difícil, principalmente no primeiro dia. Mas no segundo dia acho que eu já estava a ficar um bocadinho mais consciencializada. E mesmo assim eu continuava a ver. Aquela pessoa gostou da tua pôs gosto na tua foto. Ou aquela pessoa está em direto, mas eu não podia abrir. Eu só tinha que deletar, apagar as notificações que eu ia recebendo. Drusila, e como é que tu te sentiste durante o desafio? Sentiste, porque é muito comum pessoas sentirem-se ansiosas, sentirem-se desnorteadas, sem saber o que fazer, porque nós passamos tanto tempo nas redes sociais, quando ficamos sem a rede social, nós não sabemos o que fazer. Em algum momento tu te sentiste assim? Em vários momentos. Sim. Porque eu acho que eu tenho a impressão que eu vou verificar o meu telefone de 15 em 15 minutos. E, na verdade, tem um estudo que comprova que, em média, os jovens adultos, que vai da faixa dos 18 até meados dos 20, da casa dos 20, eles checam o telefone de 15 em 15 minutos, mesmo sem ter notificações. E quando estão sem o telemóvel, sentem aquela insegurança, aquele desconforto. Eu me lembro que houve uma vez que eu deixei o meu telefone no quarto, por livre vontade mesmo. Vou deixar o telefone no quarto, acho que foi metade do dia, foi das 12 até as 19. Eu estava na fila do refeitório, eu estava assim à espera, eu estava assim, a pegar, a fazer isso na minha mão, o meu telefone, eu quero o meu telefone, porque acho que é aquela ansiedade social. Tu não queres falar com as pessoas, mas também não queres parecer que estás constrangido ou estás numa situação desconfortável. Sim, tu não queres que as pessoas pensem que tu estás desconfortável, não queres que as pessoas pensem que tu és solitária, que não tens amigos. Isso mesmo. Então é bom tu estar sempre com o teu telefone. Sempre com o telefone, mas eu não tinha. Então o que é que eu fui obrigada a fazer? Estava na fila e um colega falou comigo, disse: olá, Drusila, eu tive que conversar, o que não é mau, não é? Mas não era o que eu quis naquele momento, eu quis o meu telefone. E sabes que foi comprovado também, desenvolveu-se um estudo que comprovou que de tanto usarmos as redes sociais, nós desenvolvemos uma patologia que é a sensação de uma falsa vibração. Nós sentimos algo a vibrar, mas é no nosso próprio corpo e nós pensamos que é o telefone. E ficamos sempre preocupados, não, se calhar recebemos uma mensagem, mas não. É como se fosse uma comichão cerebral que te diz onde é que está o teu telefone. Porque, segundo o que eu tive a ler, mesmo por causa desse detox challenge que nós tivemos, foi que as pessoas, as redes sociais, é como uma forma fácil de addiction, de adição, vício que você tem. Tem as mesmas consequências e traz o mesmo prazer que o consumo de drogas. Então é como dopamina para o teu cérebro. Então o teu cérebro quer sempre mais e mais e mais, porque é uma forma fácil de adquirir prazer. E então, depois tu deste o exemplo que te foste forçada a conversar, o que antes era um ato normal, era o mais esperado, né? Se estás no refeitório, estás com os teus colegas, tens de conversar. Mas nós, de tanto que usamos as redes sociais, chegamos a uma altura que conversar tornou-se mais uma atividade forçada. É uma atividade, já não é tão espontânea como antes, é tipo, meu Deus, estou sem o meu telefone, vou ter que conversar com essas pessoas, eu não sei o que dizer, já ficas apreensiva, vou falar o quê? E isso desenvolveu, o uso das redes sociais de forma excessiva, desenvolveu em nós uma ansiedade social, porque nós ficamos com medo. Eu estou aí para uma festa,
não tenho amigos nessa festa. Um amigo Tenho que ficar no meu convidou-me, telefone. então eu tenho que ficar no meu telefone, porque Sim. se eu não estiver no meu telefone vão falar comigo e eu depois não vou saber como responder, ou então eu vou dizer algo vergonhoso e as pessoas vão se rir de mim. Mas isso é verdade, porque sabe qual é o problema de nós estarmos sempre por trás desses pequenos objetos que nós temos? Pode ser Yeah. iPad, tablet, telemóvel, computador. É que nós podemos editar e apagar Exato. quantas vezes nós queremos. E nós Exatamente. projetamos uma imagem que nem sempre é espontânea, nem sempre corresponde com o nosso verdadeiro ser. Sim. E é isso que nós queremos transmitir para as pessoas. Por isso é que nós temos o Instagram, Facebook. Nós postamos as nossas melhores fotos. Você nunca vai encontrar uma foto com cabelo desarranjado, Sim. sem, para agora, para as mulheres, sem maquiagem, Exato. até para alguns homens Yeah. também. Tu tens que estar sempre perfeito, por assim dizer. Tens que fazer a projeção perfeita da tua vida. Uhum. E isso, de certa forma, vai para as consequências do uso das redes sociais, que começa Yeah. a causar depressão. Porque tu estás na rede social, imagina só. Estás no Snapchat, estás a ver os teus amigos que estão numa festa, são os teus amigos que você considerava próximos. Exatamente. E você está de fora, não foste convidada. Yeah. Vamos deixar essa conversa para mais tarde, porque agora tu começaste a entrar no tema. E a minha pergunta para ti, depois de tudo o que tu disseste, então tu acreditas que existe realmente uma relação entre o uso excessivo de redes sociais e a depressão? Acredito, definitivamente Sim. acredito. E eu acho que, de certa forma, eu acho que eu estava num estágio assim, mais pequeno, de Yeah. quase entrar na depressão. Quase. Entrar na depressão. E realmente esse desafio que eu fiz, o Detox Challenge, foi revigorante para Exato, mim, porque me deu a entender o quão dependente do uso do telefone, das redes sociais eu sou. Yeah. Eu já não consigo ficar num sítio em que eu não tenho Wi-Fi. Se eu não tiver Wi-Fi, eu tenho que ter data no meu telemóvel. E prova disso é que nós antes íamos para a casa dos nossos amigos, normalmente vamos conversar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos almoçar. Mas agora nós vamos para a casa de um amigo, a primeira coisa que nós perguntamos, tens Wi-Fi em casa? Wi-Fi Isso já sabemos que tem Wi-Fi, podes me dar o código, dá só o código Como da se net. estivesses aflito. Yeah. Dá só o código da net. E depois, nós estamos em casa do amigo, mas eu estou no meu telefone, o amigo está no seu telefone. Almoçamos, Mas cada um no estamos seu... juntos. Estamos juntos, mas não estamos. Estamos a almoçar, eu vejo algo no meu telefone, digo, ei, olha algo bem engraçado no meu telefone, eu mando para ti. Tu vês algo no teu E telefone? rimos juntas, Sim, rimos. mas estamos separadas. Exatamente. Mas ao mesmo tempo Yeah. estamos no mesmo sítio. Yeah. Estás a ver esse paradoxo? É que eu realmente gosto de ficar na internet. Por vezes posso estar no YouTube, até no YouTube. Yeah. Vou ver o primeiro vídeo, vai ver a seguir, vai ver a Yeah. seguir. Pode até nem estar conectado a falar do mesmo assunto, mas eu vou continuar a ver. E Yeah. assim passo horas e horas na internet, sem fazer nada Horas de e horas. útil. Exato. Olha, tu disseste sem fazer nada de útil. Houve uma pesquisa que foi desenvolvida pela Universidade de Petersburgo, nos Estados Unidos, que eles estudaram cerca de 1.800 pessoas, dos 19 aos 32 anos. E eles comprovaram que as pessoas que passam mais tempo nas redes sociais têm uma tripla possibilidade de desenvolver depressão. E durante esta pesquisa, eles viram que as pessoas normalmente passam de 15 a 10 horas na internet. E eu hoje de manhã coloquei uma pergunta no meu Twitter e no meu Facebook para os meus leitores e eu perguntei quanto tempo é que vocês passam em média na internet. E as respostas variaram de 10, 15 horas, 16 Eu horas, fiquei surpresa. 5 horas. E depois, quando eu parei para pensar na minha própria vida, eu estou na internet desde o momento que acordo até o momento em que eu vou dormir. Talvez por causa do meu trabalho, porque eu tenho que trabalhar no computador e estou no Facebook a interagir com as pessoas. Distância. Sim, mas eu passo a minha vida toda na internet. E tu falaste agora sobre tu ficares horas e horas na internet e depois percebes que não fizeste nada de útil. Isso também é uma das fontes para a depressão. Por quê? Porque tu não valorizas o teu tempo, o tempo que passas na internet. Tu achas que não estás a fazer nada de útil. Por quê? Porque tu estás a ver a vida dos outros. Exato. Que as pessoas estão a sair. Não há nenhum valor na tua Sim, vida. não adiciona realmente. valor à tua vida, mas por tu estás a acompanhar a vida dos outros, isso dá-te a ilusão que as pessoas têm vidas mais felizes que a tua, vidas bem-sucedidas e a tua não é, e tu começas a desenvolver uma... É como se fosse uma projeção, um autorretrato de ti mesmo, mas que não é Exato. verdadeiro. Tu começas a comparar a tua vida A dos outros. à dos outros. Eu tive a ver da outra vez.
uma amiga minha estava a procurar a forma certa de tirar selfie para o Snapchat. Então, procura mais o ângulo. Ah, essa luz aqui não está boa. Ah, não, meu cabelo. Olha só, no final de contas, 15 minutos depois, não tirou a foto, não fez E nada. começou a se sentir feia. Exatamente, estava a se sentir feia, por quê? Porque estava a comparar dos outros. Mas os outros, para terem aquelas fotos bonitas, eles põem maquiagem, eles procuram específicos momentos em que eles parecem e estão bem apresentados para tirarem. Porque realmente não é quem eles são. Sim. Porque nas redes sociais nós temos a liberdade de criar a nossa imagem. Eu escolho o que é que eu vou publicar, eu escolho quem é que eu vou seguir, eu escolho a imagem, quem vai me ver. Sim, até no Facebook tu já podes colocar quem vê, quem não vê, no Snap tu escolhes quem vê, quem não vê. Então, a imagem que nós vemos das pessoas nas redes sociais não representa a realidade, não representa quem eles são de verdade. Porque é uma imagem criada, é uma imagem idealizada. Porque eu vou mostrar para o mundo aquilo que eu quero que o mundo veja. Eu não vou mostrar as partes feias, digo, tanto em termos de personalidade como em termos de aparência, eu não vou mostrar as partes feias de mim. E o que acontece é o quê? É que nós, quando estamos nas redes sociais, nós comparamos a nossa realidade ao palco. Tem uma frase que diz: não compares os teus bastidores ao palco alheio. E é o que nós fazemos. Nós estamos aqui, às vezes estás em casa, acordaste num domingo, estás com o teu pijama, a tua cara toda inflamada, né? Porque acordaste agora, sim, é normal. Estás com o cabelo despenteado e aí tu abres o Instagram, ou abres o Twitter, ou abres o Snapchat e tu vês alguém com maquiagem, com o cabelo esticado, que tira uma foto e diz: I woke up like this, flawless. E depois, tu sentes-te mal contigo mesma, tu dizes: poças, ela acorda tão bonita, olha para mim, como é que eu estou, olha como é que está a minha vida. Aí tu continuas aí para a tua timeline, vês uma pessoa que está numa festa, num convívio com os amigos, e tu estás aqui: os meus amigos nem me convidaram, eu estou em casa, nunca tenho nada para fazer. A minha vida não é como a minha vida não é como a dos outros. Mas não é o facto da tua vida não ser como a dos outros que não tenha valor para ti mesma. E tu é que tens de dar valor a ela. Tu é que tens de dar valor à tua vida. Mas é isso que as pessoas, quando estão em estado depressivo, não entendem. Porque eles estão naquela comparação, naquela ânsia de querer. Porque agora eu estou conectado, eu projeto aquilo, portanto, eu sou aquilo que eu projeto ser. Exato. Tanto até que é o caso de muitas pessoas que tu conheces pessoalmente. E tu vês a pessoa pessoalmente, mas o que ela mostra nas redes sociais é muito diferente. E tu, nas redes sociais, então, para quem não conhece essa pessoa, aquilo é só uma imagem. Mas para ti, tu conheces, tu dizes tipo: a fulana nas redes sociais é bem diferente. A vida dela parece bem boa, sempre nas festas, sempre a viajar, sempre a se divertir. Sim. Maquiagem, roupa sempre em dia. E eu estou aqui. Estou em casa. Nem uma maquiagem em condições consigo fazer. no meu pijama mais velho, que já está 5 anos. E principalmente, eu acho, principalmente para profissionais, artistas, sei lá, até mesmo para estudantes. Nós, quando acompanhamos pessoas que fazem o mesmo trabalho que nós, e nós vemos nas redes sociais, nós vemos só os pontos altos. O fulano, por exemplo, se tu fores um cantor, o fulano lançou uma mixtape agora. Olha, o fulano teve 10 mil downloads na mixtape dele. E eu estou aqui, a minha mixtape, nem sequer consigo lançar. Eu estou aqui, nem sequer tenho fãs. E tu começas a comparar os teus bastidores com os pontos altos desta pessoa, mas tu não sabes o que é que essa pessoa passou para chegar até aí. Tu não sabes o que é que essa pessoa teve de sacrificar para chegar até aí. Nem sequer sabes se é fingimento. Se a própria pessoa que foi fazer os 1000 downloads. Porque muitas das vezes é imagem projetada. É uma imagem projetada, sim. Tens que parecer para depois ser. Exato. E é o que acontece, porque nós hoje em dia, nesta fase, nessa explosão de redes sociais, nós estamos mais preocupados em parecer ser do que ser realmente. Estamos mais preocupados em parecer felizes do que ser felizes. Eu vou dar um exemplo. Drusila, estamos numa festa, Estamos numa festa. Deixa eu procurar uma música. Qual é a música que queres para a nossa festa? Qual? Não, vou meter aquela. Aqui tem uma Me mata! Eu vou dar um exemplo de como é que nós estamos mais preocupados em parecer do que ser. Tá aqui a música. Então, nós estamos na festa, né? Estamos na festa. Eu estou a beber
Yeah. Estamos na festa. Tenho um copo, sei lá. Tá aqui o meu copo. Estou a beber. A Drusila tá aí, nem sequer estamos a falar uma com a outra. Ela tá no telefone dela, eu tô no meu. Olha, todas as suas frentes, né? Aí é, olá, vamos falar sobre o quê? Exatamente, lá na sexta-feira não pode ir lá. Tem que ser um tipo nós. Yeah. Aqui tem uma gatuba. Você pode olhar. Ela é toda boa. Piada boda! Piada boda! Piada boda! Essa foi. Eu está aqui pro meu! É só você. É só você. É só você. É só você. Espera, você. É só você. Já é pro gente! Piada boda! Ei! Ei! Hoje vamos me sentir como você tá aqui. E então é isso. É que nós estamos na festa, mas nós não estamos a aproveitar a festa. O mais importante é fazer o snap. Se a festa bateu ou não interessa. Porque nós estamos aqui, o que vale é o snap, porque na festa eu só fico sentada, só bebo, mas no snap tenho de dançar mesmo, tenho de, sim, tenho de me sentir. Ficarem com inveja. Com inveja, Tem sim. que me perguntar quando é que foi a festa. De quem foi a festa? E tem que ficar com inveja por não terem vindo. E uma coisa, o que acontece é o quê? É que, normalmente, quando nós ficamos nas redes sociais para acompanhar a vida dos outros, eu, por exemplo, tenho um Snapchat, mas eu não posto nada porque eu acho que na minha vida não acontece nada de interessante. Então, eu só fico a ver a vida dos outros. Isso nos faz desenvolver um transtorno que se chama FOMO, que em inglês é Fear of Missing Out. O Fear of Missing Out é, por exemplo, eu vou dar um exemplo muito prático. Quando nós éramos mais novos, já repararam que o dia em que nós faltávamos na escola é o dia que acontecia tudo, lição 100, o professor oferecia Deus para todo mundo, e nós ficávamos em casa e depois nós dizíamos, poças, por que é que eu faltei, por que eu devia ter ido à festa? Isso acontece com as redes sociais, porque nós, por exemplo, tem um aniversário, nós não queremos ir, mas depois nós vemos os snaps e os nossos amigos foram e nós sentimos-nos mal por não termos ido, porque achamos que não, foi o boda do ano, eu perdi, todo mundo está a postar, eu também quis fazer esses snaps, eu também quis ter aparecido. E isso desenvolve o que é o FOMO, o que é o Fear of Missing Out. E esse Fear of Missing Out pode também se desenvolver por pessoas que nós não conhecemos. E isso é que causa depressão. Por quê? Porque eu sigo a Kylie Jenner. Eu adoro usar o exemplo da Kylie Jenner. Porque, pronto, a Kylie Jenner é a Kylie Jenner. Mais distante E de você atingir. Então eu sigo a Kylie Jenner. E eu sei que primeiro é que eu não sou americana, não moro nos Estados Unidos. Depois é que eu não sou Kardashian. Depois é que eu não sou da alta sociedade americana. Então quer dizer que os sítios que a Kylie Jenner frequenta, eu não vou frequentar. Não agora, né? Quem sabe no futuro. Os amigos da Kylie não são os meus amigos, mas o que acontece é o quê? É que eu, por causa do FOMO, eu vou estar a ver a vida da Kylie, a desejar que a vida dela fosse a minha, do tipo, poças, quem me dera ir para essa festa, quem me dera também tirar uma foto com a Rihanna. E isso é que faz com que nós desenvolvamos um quadro de depressão e começamos a desvalorizar a nossa própria vida, porque nós vemos a imagem dos outros nas redes sociais que é altamente idealizada, mas isso desperta em nós sentimentos distorcidos de infelicidade e a ilusão de que os outros têm vidas mais felizes, bem-sucedidas e que as nossas não valem nada e que nós estamos a perder o nosso tempo com coisas que não têm valor. E eu acho muito importante nós, nesta conversa... Ei, música! Acho muito importante nós, nessa conversa, definirmos o que é depressão. Porque nós, nas sociedades africanas, nós não sabemos o que é depressão. Nós dizemos isso é doença dos brancos. É doença dos brancos, é frescura. Hoje alguém no Twitter foi dizer é frescura. Tem pessoas que dizem que é frescura. Então nós africanos, por causa da nossa tradição, por causa dos nossos antepassados, sim, nós não damos o devido valor a doenças
da mente. Nós nos preocupamos com paludismo, febre tifoide, estás doente. Agora, não, mamãe, estou deprimida. Você está triste. Tá deprimido. Está se fazendo então por Mas quê? isso é verdade. Sim. Eu me lembro uma vez, eu costumava ser leitora na igreja. Leitora na igreja. Sim, para ler na missa, durante as missas. Eu me lembro uma vez, foi a primeira vez que eu li na missa. Eu acho que eu devia ter 15, 16 anos. Yeah. Eu disse na minha mãe, mamãe, olha, eu estou a me sentir ansiosa, assim, estou a me sentir nervosa, porque eu vou fazer a minha primeira apresentação na igreja, e na igreja vai muita gente. Minha mãe me olhou e me disse, mas você está a ficar ansiosa porque se você até lê bem. Sabe, mãe, os pais angolanos, você até lê bem, não tem causa nenhuma para você ficar assim. Já vi. Eu até fiquei, eu peguei, eu olhei, até me afastei. Eu não sabia o que eu haveria dizer na minha mãe, porque estás a ver, eles já têm aquele pensamento Yeah. de que as coisas funcionam de uma coisa, portanto, tudo aquilo que não era o que eles estão acostumados a viver, não exato. pode ser considerado como Yeah. digno de ser considerado doença, Yeah. por assim dizer, porque depressão é uma doença, é algo que você precisa de admitir que estás a sentir para ser combatido, assim Yeah. como o paludismo, Assim né? como o paludismo. tem E o esses que eu acho sintomas. é que, por nós não termos uma definição clara do que é depressão, é que nós não conseguimos perceber quando o uso excessivo de redes sociais está a nos levar para um estado de depressão, porque nós realmente não sabemos o que é depressão. Nós mudamos quem nós somos. Nós mudamos quem nós somos, porque a depressão é uma doença que se caracteriza pela alteração do humor da pessoa que está doente. A pessoa perde interesse em fazer coisas que fazia antes, a pessoa fica com uma tristeza exagerada, que além do normal, fica desanimada, fica sem energia, com autoestima baixa e já não consegue lidar com coisas que eram normais na sua vida pessoal e profissional. Também há outros sintomas como a perda de apetite, perda de interesse em atividades que antes eram prazerosas, isolamento. Há pessoas que antes eram muito sociais, Baixa autoestima sim, mesmo. e que começaram, por exemplo, estão deprimidas, então começaram a ler muito, porque viram nisso um refúgio, nos livros um refúgio, isolamento, baixa autoestima. E a pessoa já não tem vontade de fazer planos para o futuro nem nada. E é muito importante nós sabermos o que é depressão, porque só assim é que nós vamos saber regular o nosso uso das redes sociais quando notarmos que já está a nos fazer mal. Porque depressão não é tristeza para já. A tristeza pode ser um dos sintomas da depressão, mas tem pessoas que usam mal o termo do tipo, estou tão deprimida, mas não estás deprimida, Mas tu não só estás estás. triste. Por aquele momento, porque Por a aquele depressão momento. pode ser considerada como um sentimento de tristeza contínua, Prolongada. prolongada. Uhum. Não pode ser, estou triste agora, vou ficar Yeah. triste por 30 minutos, uma hora, estou deprimida. Estou deprimida. Ai, estou tão deprimida. Nem consigo mais sair de casa. E depois Foi é só um dia. E depois é que uma coisa que eu quero dizer é que a depressão, quando uma pessoa está deprimida, a pessoa fica triste do nada e não sabe explicar por que está triste. É tipo e depois ela conversa com alguém, estou triste. Mas estás triste por quê então? Também não sei. Como é que você não sabe? Você tem que saber. Olha, Está triste e não sabe. uma coisa que veio na cabeça agora é que a depressão também nos afasta dos nossos Nos amigos. afasta dos amigos, porque ninguém parece entender. Porque tu vais conversar com alguém e estou triste, mas não sei porquê. Como é que você não sabe? Você tem que saber. Não, assim aconteceu uma coisa, você que não quer me contar. Estás com segredos? É o custo de oportunidade. Custo de oportunidade, Para quem é. faz economia vai entender esse termo. É como quando estás a ver, todo aquele tempo que você vai passar online com os teus amigos virtuais, Sim. você vai pouco a pouco se afastando dos teus amigos no mundo real. Yeah. Porque, por exemplo, estamos aqui as duas juntas. Se tu estiveres no teu telemóvel, eu não estiver a fazer nada, eu vou querer me afastar, porque tu vais estar sempre no teu telemóvel, eu vou querer falar contigo. Porque a amizade requer todas aquelas coisas que vêm com os amigos, que é Verdade. atenção, que é passar tempo juntos, inclui tudo isso, tempo de qualidade, que as pessoas agora, hoje em dia, já não estão dispostas a dar, porque querem tudo instantâneo, querem Tudo estar em todo lado ao instantâneo. mesmo tempo. Exato. Isso é o que tem um dos artigos que nós lemos para a aula de escrita e retórica. É um artigo que comprova não, é uma pesquisa ainda aberta para estudo, que o uso das redes sociais e das tecnologias mudou a nossa forma de pensar. Mudou.
Nós agora queremos tudo mais rápido. Queremos tudo mais rápido. E muita gente que antes conseguia ler livros de 400 páginas, 500 páginas, hoje em dia já acha muito aborrecido Eu e sou prefere exemplo vivo. pegar e ler um artigo na internet. Por que que eu vou ler um livro de 400 páginas se eu posso ir para a internet e encontrar um resumo? E prova disso é que agora os jornais e revistas, a mídia tradicional já está a tentar adaptar-se à internet, já está a tentar implementar esse imediatismo. Porque até nos jornais as pessoas já não querem ler aqueles artigos longos, preferem ir ver o resumo. Quem vai Preferem ver ficar a o ler resumo, 2 sim. páginas? Eu me lembro, Jornal de Angola, aqui, essa página toda, aqui, mas essa Yeah. página toda, meu pai mandava fazer cópia, mas tudo está a falar do mesmo assunto, eu não estou a ver sentido naquilo. Então as redes sociais despertaram esse imediatismo em nós. Nós queremos tudo rápido, quero tudo, quero agora. Então eu estou aqui, eu vejo a vida dos meus amigos, vejo a vida da Kylie Jenner, eu também quero ter essa vida. Mas eu não penso no que é que eu preciso fazer. É que nós mudamos tanto a nossa forma de pensar que tu já não vês da seguinte forma. Eu quero a vida da Kylie Jenner. Para isso, vou criar uma marca de sei lá o quê, vou fazer conexões de não sei o quê, para chegar onde ela chegou. Nós queremos chegar lá do dia para a noite. E sabe por que é que nós perdemos por exemplo, coisas como a leitura, o hábito Exato. da leitura? É porque nós estamos a perder a atenção. Estamos a perder a atenção, já. Eu tenho um amigo, ele me diz, Drusila, eu não sei como é que tu consegues assistir filmes por tua conta, sem ir ao cinema ou sem estar a televisão, no teu computador ok. mesmo. Eu só consigo ver vídeos no YouTube. Sabe por que que ele vê esses vídeos no YouTube? Porque são rápidos. São aqueles vídeos de 5 a 10, 15 minutos, 20 no máximo. E é aquilo que nos desperta a atenção. Coisas que duram mais do que aquilo, nós perdemos o interesse. Perdemos o interesse. E é por isso que quando estamos em reuniões, em conferências, nós ficamos no nosso telefone. Porque nós só vemos aquilo que aparentemente nos interessa Verdade. e descartamos O o resto. Um exemplo prático disso que tu disseste é quando nós estamos em palestras. Nós estamos numa palestra, mas nós passamos 90% do tempo no telefone. Passamos estamos a a fazer tirar snaps. notas, Não fazemos, notas. não estamos a tirar notas, estamos a fazer snaps. Quando o palestrante diz algo interessante, não, tem que pôr isso no snap. Exatamente. Mas nós Só não aquilo, estamos no só momento. aquilo. Sim. Nós já não conseguimos Não viver o momento, conseguimos. porque nós queremos estar em todo lado ao mesmo tempo. Queremos estar em todo lado. É como um dos links que eu deixei na descrição é um TED Talk que o título é Estamos conectados, mas estamos sozinhos. Conectados, mas sozinhos. Conectados, mas sozinhos. Não sei. E ela, a autora mesmo desse TED Talk, estava a explicar que é o efeito Goldilocks. Lembra-se daquela personagem dos três ursinhos, como é que ela se chamava? Três a ursinhos. loira. Uma rapariga que era loira, que foi na casa dos ursinhos, que tinha o pai, a mãe e o filho. Não me lembro. Então, Goldilocks era uma personagem desse desenho animado. E ela vai visitar a casa dos ursinhos porque ela estava com fome. Então ela encontra a comida do pai e diz, não, essa comida está muito quente. Vai para a comida da mãe e diz, não, essa comida está muito fria. E vai para a comida do bebê ursinho e diz, não, essa aqui é que está no sítio certo. É como é o ditado que diz, nós não queremos muito de convívio social, mas também não queremos pouco, então nós ficamos no meio. E o meu termo disso é ficar virtualmente, ficar online com os nossos amigos. É bem interessante. Vou dar o meu exemplo. Eu tenho mais de 5.000 amigos no Facebook. Eu já não consigo adicionar ninguém. Quando quero aceitar o pedido de alguém, tenho de apagar outra pessoa. E quando eu olho para a vida real, eu não tenho tantos amigos assim. No máximo, tu podes contar com 2, 3 pessoas para os momentos que realmente importam. Pois é. E uma coisa que as redes sociais trouxeram e que isso leva à depressão é a atribuição de importância a umas pessoas mais do que as outras. Por exemplo, isso nota-se quando Instagram, Twitter, que o sistema é seguir e ser seguido. Snapchat, seguir e ser seguido.
Se tu és importante, tu és seguido, Mais tu não seguido segues, do que és mais segues. seguido do que segues. E há pessoas que são paranoicas com isso, que elas ficam, meu Deus, já sigo mais de 100 pessoas no Insta, não posso, tenho de deixar de seguir Até pessoas. mesmo com os gostos. Até com os gostos, elas deixam de seguir pessoas que fazem parte do seu convívio, porque não podem ter mais do que 100 pessoas no Insta. E tem pessoas que depois começam a se sentir desprezadas, insignificantes, por causa do número de seguidores que têm. Do tipo, eu sigo 12 mil pessoas e só me seguem 5 pessoas. E eu começo a me Talvez sentir seja. insignificante. Acontece, sim, acontece. Tu segues, sei lá, muita gente e ninguém te segue. Mas isso não faz com que tu deixes de ser menos importante. Mais vale tu teres 5 seguidores de qualidade do que teres 1000 seguidores, 3000 seguidores, 4000 seguidores, que nem sequer comentam as tuas fotos. Há pessoas que têm milhões de seguidores e nas fotos tu só vais ver 50 gostos, Isto é verdade. 10 comentários e tem tantos seguidores. Então, os gostos, os seguidores, os retweets criam uma obsessão na nossa vida, porque nós procuramos validação nisso. Nós publicamos uma foto que leva 20 minutos, porque eu quero ver uma boa luz, não estou bem, o meu nariz está grande assim, então vou pôr o Tem que telefone procurar assim, o tenho que ângulo procurar um certo. bom ângulo. E quando eu publico a foto, finalmente, que para mim é a melhor foto do mundo, 10 minutos nenhum gosto. 20 minutos, nenhum gosto. Começas 30 a contar. minutos, nenhum gosto. Eu olho para o relógio. Não, quando fizer 1 hora vou apagar. 40 minutos, eu pego, ponho o meu próprio gosto, né? Para ver se motiva e incentiva as pessoas a virem desespero. com você. É Põe o verdade. gosto na minha própria Tem foto. uma espécie de 1 hora. coisa implícito no Sim. Instagram, que se você põe o teu próprio gosto na foto, Sim. significa que você já está desesperado porque não tinhas gosto nem da foto. Ou eram muito poucos e Mas querias não, adicionar Há mais. simplesmente pessoas que gostam de si mesmas e que querem É gostar das verdade. próprias Não fotos. tem mal nenhum. Mas depois fazem bullying. Ah, se gostas das tuas próprias fotos. Fulano gostou da própria foto dele, esse assim, deixa só para o gosto por pena. Por pé, sim. E então as pessoas nessa obsessão é tipo, não, essa foto já está há 1 hora, não tenho nenhum gosto, nenhum comentário, vou apagar As pessoas para não contam. passar vergonha. Ou então, acontece também o quê? Acontece de nós controlarmos, é muito, para mim é muito intrigante, que hoje em dia existem até redes para tu controlares quem Quantos- te seguiu, e quem quem não te deixou de te seguiu, seguir. quem pôs gosto, quem não pôs. Exatamente. Porque eu, pessoalmente, já conheço alguém, uma conhecida, né? Que deixou de falar comigo por eu ter deixado de segui-la no Instagram. Coisas mesquinhas. Mas por quê? É que eu acho que as pessoas que tu segues têm de refletir aquilo que tu gostas, do teu estilo de vida. Verdade. Porque não Algo que tu adianta, queiras ver, não adianta pelo tu menos. seguir alguém que enche a tua linha de tempo com coisas que não te interessam. Por exemplo, essa pessoa que eu seguia estava sempre a publicar, só acho que era sobre... O que era? Uma coisa que não me interessa, acho que era desporto. Lamento, mas eu não me interesso muito por desporto. E eu estava sempre a publicar, do tipo de pessoa que por dia publica 10 fotos, a mesma foto, estava sempre a publicar, então eu deixei de seguir. E depois ela veio me chamar no WhatsApp. Eu até na altura nem sabia que existe uma rede para controlar quem deixou de seguir. E ela vem, nunca pensei isso de ti, deixaste de me seguir, o que é isso? E é muito complicado que as pessoas tentem medir o grau de amizade, o grau de honestidade, por seguir ou não seguir. Há pessoas até que, se o teu amigo não põe gosto na tua foto, Não é meu essa amigo aqui de verdade, é exatamente, invejoso. É invejoso, não pões gosto na minha foto que é bem boa, bem bonita. É invejoso. E o que eu acredito é que nós não devemos seguir as pessoas porque as pessoas nos seguiram. Não devemos seguir as pessoas simplesmente porque não queremos ser mal vistos. Nós temos de seguir aquilo que nós gostamos e também as pessoas que nos seguem têm de gostar daquilo que elas veem. Porque, por exemplo, pessoas que só usam redes sociais para acompanhar a vida dos outros e depois começam a criar sentimentos de inveja, sentem-se desconfortáveis. Se tu sentes desconfortável com o que eu publico, é melhor tu parares de seguir. Porque nós somos todos humanos e o que nós mostramos nas redes sociais é o que nós escolhemos mostrar. Então não quer dizer que o fulano é melhor, o ciclano é pior, o fulano é mais bonito. O fulano só está mais preparado, o outro só pensou melhor no que ele ia escrever, o outro se calhar só foi ver uma frase mais filosófica no Google. Não quer dizer que ele é mais inteligente do que tu. E eu notei que nós agora estamos tão ligados a essas redes instantâneas, como por exemplo o Snapchat, que a qualquer momento nós temos que estar com o nosso telefone Temos carregado, telefone. ou então com o nosso carregador Yeah. portátil,
E temos que estar com data, saldo de dados no nosso Saldo de telemóvel dados. para poder fazer snap quando Uhum. alguma coisa acontecer. Sim. Ah, o fulano caiu alguma coisa, eu tenho que fazer snap, tenho que Yeah. fazer snap E daquilo. o que acontece quando nós não temos o nosso telefone, por exemplo, deixamos em casa por algum motivo ou estamos sem carga, nós vamos para um evento, mas nós não aproveitamos o evento porque ficamos o tempo todo a pensar, poxa, deixei o meu telefone em Eu queria casa. fazer snap Não vou fazer disso. snap, as pessoas não vão saber que eu vivi este momento. Olha, e foi aí, nesse momento, que eu parei para refletir que nem todos os momentos devem ser publicados. Os melhores momentos das nossas vidas nós temos que guardar para nós mesmos. Nós temos que guardar alguma que forma? coisa. No sentido de que nem tudo que você faz, que você vê, onde Sim. você está, você tem que publicar. Yeah. Não é o sentido de você projetar uma imagem, mas é no sentido de que, de certa forma, estás a proteger a ti mesmo por guardares a tua própria privacidade. Pois. Ou então, simplesmente para naqueles momentos em que você tem que estar realmente presente no momento. Como se estiveres num casamento, o casamento da tua irmã, tu não vais estar constantemente, olha eu a levantar o vestido dela, olha, tu tens que estar presente, a tua irmã até vai esperar isso de ti, ela quer que tu acompanhes essa fase da vida dela. Então, tu tens mesmo que parar, ser consciente do que tu fazes, autocontrole e pôs ao telefone. Não, hoje eu vou aproveitar. Hoje eu vou dançar na festa, eu vou beber, eu vou fazer tudo e não vou publicar. Sim, viver o momento. Em vez de ficar, poças, a festa está cuiabo, eu nem estou a fazer nenhum snap, assim não vão saber que eu saí, não vão saber que eu me diverti. E o que acontece no snap é que você primeiro paras para fazer. Ainda falas no outro. Não faz barulho, tira a tua cabeça, sai, afasta. Ou então diz, não, finge que está cuiado, dança. Quando não está. Quando não tá. E depois perdes tempo a editar. Sim. Porque tem que escrever descrição. Olha, eu a fazer aquilo. Mas sabes olha, o que é que dá muito raiva? Quando tu deixas já bué de show, mandaste as pessoas dançarem e tudo mais, mas já fizeste 1000 snaps naquela noite. Que quando vais publicar, o telefone desliga. E depois, ei, meu Deus. Primeiro, não vou conseguir publicar aquela foto. Aquela mesmo era a melhor foto de todas as 1000 fotos que já publiquei E hoje. piorar, ficas sem carga e quando ligas o telefone, das conta que perdeste todos os snaps. Nada foi. As pessoas Não ficam muito custaste sentidas. nada. Muita gente até posta, meu Deus, fui no sítio X, mas meus snaps apagaram. O que é que eu vou fazer? Eles também pessoas a postarem. Eu também já Perdi os meus snaps, amigos. mas ontem estive no sítio X. Exato, como se tivessem que dar justificação da vida deles. O que, sinceramente, muito de nós não quer saber. Ninguém quer saber, na verdade, porque cada um está na sua própria busca, cada um está numa busca da representação mais autêntica de si mesmo. Então, no fundo, ninguém está aí para viver a vida do outro. E se tu estás aí para viver a vida do outro, para acompanhar a vida do outro, isso é muito perigoso. É muito Muito perigoso mesmo para a tua própria saúde mental. É uma atitude que acho que para o século XXI, o grande desafio que nós vamos ter é manter a nossa identidade. Sim, manter a nossa identidade. E como nos manter conectados com as pessoas no mundo real. Porque ultimamente é tudo à base do que as pessoas veem por fora, do que realmente quem nós somos. Então nós ficamos naquele dilema entre quem é que eu sou. Quem eu sou. Porque tu ficaste tanto tempo a projetar uma imagem que tu acabaste por perder o sentido de quem tu és. E agora como é que fica? Ficamos numa busca eterna. Porque é nessa fase da nossa vida, enquanto nós somos jovens, que nós temos que consolidar a nossa personalidade, o nosso caráter. Mas nós não estamos a ter tempo para isso, porque nós passamos mais tempo a tentar ser do que realmente ser. Pois eu, por exemplo, eu fico com esse dilema mesmo na sala de aulas. Será que eu devia falar assim tanto? Mas não, falar tanto não é o que eu gosto de fazer. Mas isso é porque eu vejo que eu tenho me escondido. Os outros falam tanto e eu tenho me escondido no meu telemóvel, eu fico por trás do meu computador, que eu não consigo saber se é realmente isso que eu sou. Se eu sou uma pessoa que fala muito, se depende dos estímulos que eu estou a receber na aula, ou se nem por isso. Então, nós ficamos com essa frase, que é mais importante ser do que parecer ser. Qual é a tua identidade? Será que tu tens sido quem tu realmente és? Ou tu tens sido dominado por aquilo que os outros parecem ser e tu tens tentado trocar a tua identidade, tu tens tentado ser gostado, tens tentado ser seguido? E é nisso que eu quero que vocês reflitam. Agora, nós vamos passar para o momento das perguntas e respostas.
porque o Aécio já veio aqui comentar: Rosa, estás a prestar mais atenção ao Facebook em relação ao Insta. Eu pedi para falarem sobre a insônia derivada ao uso excessivo das redes sociais. E então agora nós vamos começar a responder as perguntas e eu vou começar pela pergunta do Aécio. E obrigada por estarem a assistir. Já agora, espero que o vosso 2017 tenha começado lindamente. E pronto, está aqui. Aécio, a insônia derivada do uso excessivo das redes sociais. Para mim, nós desenvolvemos a insônia por causa do uso das redes sociais. Por quê? Por causa do que eu falei, que é o FOMO, que é o Fear of Missing Out. Normalmente, quando nós estamos nas redes sociais, é como se nós tivéssemos controle de tudo. E é bom nós termos essa sensação de que podemos controlar tudo, está tudo na palma da nossa mão, nós sabemos o que está acontecendo em Angola, o que está acontecendo em Portugal, o que está acontecendo no Brasil, porque a informação está à distância de um clique. E quando nós pensamos no ato de dormir, é como se nós vamos dormir e vamos perder tudo o que está a acontecer. Então, nós queremos estar sempre conectados. E aquela informação toda, aquela overdose de informação, nos faz ficar presos ao telefone, porque tu queres ir dormir, mas vês uma coisa mais interessante. Estás a ver um vídeo, queres ir dormir, o YouTube te diz: olha, se calhar também és gostar de assistir isso. Vais lá clicar. Sim, e tu ficas nesse ciclo vicioso e não dormes, porque quando tu dormes, tu até sentes-te ansioso. Tu ficas: meu Deus, o meu telefone está aí, o que é que está acontecendo no meu telefone? Por isso é que é bom, eu aconselho as pessoas, quando decidem ir dormir, desliguem mesmo a internet, fiquem desconectados e vão mesmo dormir, porque aquilo tu pensas em ir dormir, vais receber uma notificação no WhatsApp, vais receber uma notificação no Instagram, ou desligas a internet, ou então, como eu fiz, eu desativei todas as notificações. Eu não recebo notificações para nada, nem para o Insta, nem para o Twitter, nem para o Snap, nem para o WhatsApp. E então eu só entro nas redes sociais agora quando eu quero entrar. Porque isso é como se fosse aliciante. Tu recebes uma notificação no Insta: fulano gostou da tua foto. Tu vais ver: qual foto? Abres. Vês, esse fulano meteu gosto em 10 fotos. Ficas aí também, entras no Insta do fulano, pões gosto. Depois recebes notificação no WhatsApp, abres o WhatsApp. Por isso é que é bom mesmo nós, quando queremos ir dormir, é bom nos desconectarmos. Porque se nós ficarmos na internet à espera que o sol não apareça, vamos olhar para a janela e o sol já vai estar aí. Sim. Quero agradecer às pessoas todas que estão a assistir, aos leitores do Insta por ser o nosso a nossa primeira transmissão em direto, e aos do Facebook, os meus leitores de luxo, os de casa. Quero mandar um beijinho para a Ana, para o Kenny, eles estão aqui a acompanhar, disseram que é um tema interessante. O Ricardo diz que também é um tema pertinente, o Márcio, a Cláudia, a Isabel. E a Isabel diz que quando tu decides te ausentar, consoante o tempo, começas a te acostumar. E é verdade, foi o que aconteceu com a Drusila durante o detox digital. Ela acostumou-se e depois agora já vive bem. Eu nem sequer consegui fazer o desafio. A minha professora não sabe. A minha professora não sabe, porque eu disse a ela que fiz, menti, porque valia a nota, mas eu não consegui fazer, não consegui mesmo, e sinto-me culpada por isso. Não me sinto culpada, para ser honesta, não me sinto culpada. Por quê? Porque eu acho que o detox digital só deve ser feito quando nós estamos preparados, e eu não estava preparada, então eu não ia forçar nada. E pronto, eu vou fazer numa outra altura, quando eu me sentir pronta. Porque aí agora é que está não a questão: estou. quando é que vai ser o momento certo? Eu vou me sentir pronta um dia, quando eu tiver Um dia! Quando eu tiver escrever o meu terceiro livro, vou me desconectar de tudo. Não, mas eu não posso. Por que eu não consigo me desconectar? Porque eu tenho os meus leitores. Olha a justificação, está a ver? Sério. E eu quando fico longe, é como se eu tivesse a abandonar os meus leitores. Eu tenho que estar sempre por perto. Mas ainda fica longe de... Porque é como um fumante. Você não pode tirar o cigarro de uma vez, é aos poucos. A Ana diz que o desafio é muito interessante, que ela... só disse que é muito interessante. O José diz que é um tema pertinente. O Vinga está a assistir, a Estela. A Ana disse: as redes sociais até certo ponto são muito benéficas, pois conseguimos nos comunicar com as pessoas e nos atualizarmos sobre o que se passa. Mas, por outro lado, o uso excessivo pode levar à depressão. Verdade. A Isabel diz que tudo por excesso faz mal. Drusila, podes ler os comentários do Instagram?
Então, a primeira pergunta é de Lucane Callan. Acho que é Callan. Yeah. Por que é que as pessoas sentem inveja ou têm a impressão de que todos os outros são mais felizes ao ver as redes sociais e o relacionamento bem-sucedido de um casal? É verdade, Lucani. Tocaste num ponto muito interessante, principalmente quando se fala de relacionamentos. Porque é o que se diz, não compares as luzes do outro aos teus bastidores. Porquê? Porque nas redes sociais, é o que nós dissemos, as pessoas pintam uma imagem, as pessoas escolhem o que é que elas vão mostrar. Não é que as pessoas sejam falsas nas redes sociais, muito pelo contrário. É só que nas redes sociais, tu pensas primeiro e depois é que tu fazes. E já na vida, tu fazes primeiro e depois é que tu pensas, ou tu fazes e pensas ao mesmo tempo. E então a imagem de outra pessoa nas redes sociais nunca vai ser igual à tua imagem na vida real. E tu primeiro começas por te sentir, não é bem uma inveja, mas primeiro tu começas por te sentir inferior, por te sentir desvalorizado, por te sentires desmerecido e depois o uso excessivo, por tu estás sempre a acompanhar a vida dos outros e a focar pouco na tua vida. Tu vais começar a sentir inveja do tipo, quem me dera também ter essa vida, quem me dera ter esse carro, quem me dera ter essa roupa, quem me dera ter um namorado ou uma namorada como a do fulano. Porque, vou dar um exemplo, para casais Couple goals. Sim, goals, couple goals. Para casais que o namorado ou a namorada não gosta de exposição na internet, não publica fotos, e depois tu vês um rapaz que está sempre a publicar fotos da namorada, tu ficas tipo, poças, esse mesmo é o homem dos meus sonhos, está sempre a publicar fotos, quem me dera que o meu namorado fizesse isso por mim. Mas não é verdade, porque isso não define o quão bem-sucedido o relacionamento é. E há até casos verdadeiros de muitas pessoas que postam fotos à torta e à direita, mas que traem os namorados. Há pessoas ou têm um relacionamento instável, um relacionamento infeliz, que é só para as redes sociais. Então, nós não devemos em momento algum viver pelos outros, não devemos em momento algum ver a vida dos outros como um goal para nós, um objetivo para nós. O Bruno está a assistir, o Aércio, o leitor de luxo. A Isabel disse que muitas dessas pessoas que mostram viver bem não são felizes. Estás a ver, Lucani? Eis o motivo que não devemos fazer comparações. A tua felicidade, se calhar, está na tua simplicidade, ao contrário das outras pessoas, sim. Mais comentários. No Instagram, o Lucani ainda perguntou por que é que ficamos mal-humorados ou sentimos que perdemos tempo valioso ao passarmos tempo nas redes sociais. Foi o que eu disse há pouco tempo, porque vemos sempre que as pessoas estão a fazer coisas interessantes das suas vidas, mas nós estamos aqui a ver os outros fazerem coisas interessantes em vez de fazermos coisas interessantes nas nossas vidas. A Cíntia diz, é mau estar ligado a muitas redes sociais? Não, não é mau, desde que tu saibas controlar as redes sociais e não deixes que as redes sociais te controlem. Porque nós somos os humanos, eles são máquinas. Nós devemos controlá-los e não o contrário. Sim. A Isabel veio rir e a Cia também. Estão a falar dos que chilam no Snap. Que na festa, então, a festa está bem podre. Ninguém está a dançar, ninguém está nada. Mas na hora do Snap, todos os toques aparecem. Eu conheço um amigo. Não é bem meu amigo. Um rapaz. Vai em todas as festas. Eu só lhe vejo no telefone. Só no telefone. Ele está de pé no telefone. Não dança. Não faz nada, não conversa, só fica no telefone. Por que estás a sair da tua casa? A Nara Clélia veio rir, disse, é verdade, o giro pro Snap. A Isabel, o Lucani deixou também as perguntas aqui no Facebook, o Bruno está a assistir, a Anáisia, o Dércio veio rir. A Cláudia diz que eu meto like mesmo nas minhas próprias fotos, se eu não buscar quem vai. É verdade, Cláudia, amor próprio, sim. Eu gostei da minha foto, eu vou por gosto. Por que tem que estar a criticar as pessoas que põem gosto nas próprias fotos? O Lisandro disse grande tema, o Igor também está a assistir. E o Lisandro disse, as redes sociais... Ok. Redes sociais será o maior criador de pobres em Angola. Concordo, porque nos torna muito improdutivos. Verdade. Quando usamos de forma errada, nos torna mesmo muito improdutivos. O Aércio, o José veio rir, diz que a realidade das redes sociais, sendo ditas sem tabu e com bastante clareza na abordagem. Parabéns por trazer esse tema muito sugestivo aos tempos atuais. Espero que os internautas possam acatar este conselho. Ouviram, internautas? Acatem o conselho.
A Luziane disse completamente, a insônia é um dos maiores problemas de muita gente. O José diz, qual é a visão que podem passar de como as pessoas podem usar as redes sociais sem prejudicar a saúde? Drusila, tu que passaste pelo Detox Challenge, tu és a pessoa mais adequada para dar esse conselho, porque eu ainda estou a tentar subsair dessa aventura. Então, José, acho que o que eu aconselharia seria mesmo começar devagar, por teres específicos momentos em que tu dizes para ti mesmo, não, agora eu não vou utilizar o meu telemóvel, Yeah. vou parar. Por exemplo, quando estamos a comer, quando estamos a almoçar, quando estamos a jantar, eu pelo menos costumava ficar assim, o meu telefone está assim, eu estou a comer. Yeah. É como se fosse, antigamente costumava ser Eu a também era televisão, assim. mas agora é telefone. Então, se calhar tirar aquele momento para comer, só comer, apreciar a comida, não comer rápido porque queres ir no teu O meu irmão nem me telefone. deixa. Agora em casa, nós quando estamos a comer, o meu irmão diz, não, ninguém toca nos telefones. Telefones de lado, hora de comer, é hora de É comer. hora de comer, era o momento em que nós costumávamos conviver enquanto Sim, família, sim. que está a ser substituído pelos Yeah, telemóveis. yeah. Então, devagar, paulatinamente, ver alguns Uhum. momentos. Não precisa ser, oh não, vou ficar 5 horas sem utilizar o meu telemóvel Sim. ou sem entrar em nenhuma rede social. Não. Saiba que se estás se estás na sala de aulas, Yeah. sabes que não é momento para estar no telemóvel. Então, tenta te concentrar um bocadinho e devagar. Ok. Judite, a Judite perguntou que horas são aqui, porque lá só são 19 agora. Nós usamos o horário da Angola. Aqui é uma hora a mais, mas o horário da Angola é 19. Aqui são 21, então em Angola são 20 agora. Chegaste tarde, mas não faz mal, porque depois o vídeo vai estar disponível. O Ashley perguntou de que se trata. Nós estamos a falar das redes sociais e a sua relação com a depressão. O Abner já respondeu. Obrigada, Abner. Quem tiver mais perguntas pode fazer aqui nos comentários. Vamos ficar mais 5 minutos para responder as vossas perguntas. Enquanto isso, as perguntas no... Temos mais perguntas no Instagram. Temos mais perguntas no Instagram que o nosso cameraman vai ler para nós, por favor. O Igor disse que daqui dá para nos ver melhor. As perguntas do Instagram. Então, o Mário perguntou qual é o efeito das redes sociais no estudo. Aham. E esta é uma pergunta que é referente aos estudantes. Ok. Efeito das redes sociais no estudo. Olha, A primeira coisa e mais importante é o que nós falamos agora, há pouco tempo, porque as redes sociais despertaram em nós um imediatismo, porque tudo está à distância de um clique. E já no estudo, nós precisamos de ter atenção, precisamos de dedicar tempo àquilo. E nós não temos essa paciência, porque as redes sociais, primeiro é que nós queremos ver algo, é só ir para uma página, é só procurar as consequências das redes sociais nos estudos. Vai aparecer uma lista, número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, é só copiar e colar. Mas para o estudo nós precisamos fazer pesquisa, precisamos estudar. Leva tempo e nós já não estamos habituados a isso. Por isso é que é bom nós sabermos encontrar o meio termo entre o uso das redes sociais, pesquisa, saber que pesquisa não é só pesquisa de internet, não é só Google, não é só Wikipedia e etc. A pesquisa também vale livros, vale cadernos. Por exemplo, eu acho que eu antes tinha maior controle sobre a minha maneira de estudar, a minha maneira de pesquisar fora da internet do que agora. Por quê? Porque na academia em que eu estou agora, nós usamos o computador para tudo. As tarefas tu fazes na internet, mandas para o e-mail do professor, pesquisas, vês vídeos na sala, praticamente não utilizas papel e caneta. O que faz muita falta, porque o ato de escrever no papel ajuda na memorização também. É diferente de quando tu tiras notas no computador. Agora as minhas notas, Sim. por vezes já nem levo o caderno na sala, levo o meu computador aqui de lado. Só levamos o computador agora. E até tiro os professores notas. dizem, estás na sala sem o computador, por quê? E então eu acho que é basicamente, queres acrescentar alguma coisa, Drusila? Acho que não. E um conselho é mesmo desconectar-se, desativar notificações, definir horários de estudo. Se eu quero estudar das 20 às 22, desligo a internet, foco-me naquilo, tenho de estar atento, fazer pausas, porque nós não podemos estudar de forma Continuamente. contínua
Sim. durante 2 horas sem parar, porque isso diminui a nossa produtividade. Acho que Estudas 30 minutos, fazes uma pausa de 5, 30 minutos, pausa de 5, e assim serás mais algo que produtivo. eu aconselharia é utilizar mesmo a própria internet ou redes sociais como Sim. um sistema de recompensa. Exato. Se eu conseguir me focar durante 1 hora, ok, vou tirar um intervalo de 10 minutos Yeah. e vou poder responder notificações Yeah, no WhatsApp yeah. ou alguma coisa do Olha, e gênero. por acaso, falando nisso, se tu tiveres muita dificuldade em fechar as redes sociais enquanto estás a estudar, existe uma aplicação, quem quiser é só mandar uma mensagem para mim, que eu vou dar o nome da aplicação, que tu colocas os sites que tu não podes entrar num determinado horário. E sempre que tu acessas esse site, a aplicação vai te dizer, tu tens de estar a estudar, não tens de estar aqui. E isso é bom para quem não tem autocontrole, como eu. Mais perguntas, Mário? A Luísa perguntou pelo facto das pessoas procurarem validação social Sim. nas redes sociais, como é que isso afeta a tua procura por uma pessoa que verdadeiramente te ama? Isso afeta a tua procura numa pessoa que verdadeiramente te ama. Por quê? Porque tu procuras qualidades externas, tu procuras o visual, tu não procuras conhecer realmente a pessoa. Por quê? Porque se tu procuras validação pela internet, tu vês o fulano, por exemplo, eu sigo um rapaz que ele literalmente está sempre a oferecer flores à namorada, ele vai visitar a namorada, leva flores no carro e faz vídeos, a namorada entra no carro e encontra as flores, num dia comum, de repente decide oferecer um anel à namorada, está sempre a postar foto delas, a dizer é a mulher da minha vida, ela é isso e aquilo. Isso afeta de que forma? Porque tu, quando estiveres à procura de um parceiro, primeiro é que tu vais querer alguém que te oferece flores, porque tu vês que o fulano oferece flores e a namorada dele parece feliz. Então, basta aparecer alguém que te dá flores, tu vais dizer, uau, esse é o homem da minha vida. Basta aparecer alguém que põe a tua foto como foto de perfil no WhatsApp, uau, ele é o homem da minha vida. Basta aparecer alguém que te faz uma dedicatória no Twitter, é o homem da tua vida e tu aceitas namorar, aceitas casar, aceitas fazer tudo. Tem que escrever E depois Bíblia. descobres que não é realmente a pessoa. Por quê? Porque tu não levaste tempo para conhecer essa pessoa. Novamente, o imediatismo, porque nós queremos tudo tudo rápido. Então, ele faz isso, ele faz aquilo, é a pessoa certa, mas não é. Então, nós devemos levar tempo para conhecer as pessoas por quem elas são e não usar o exemplo dos outros como guia para a nossa própria vida. Então, se tiverem mais perguntas, podem deixar nos comentários. Como no Instagram não dá para deixar o vídeo depois de terminar, podem fazer comentários no último vídeo que eu publiquei no meu Instagram. E no Facebook o vídeo vai ficar aqui para vocês, para poderem assistir mais tarde, para poderem identificar pessoas que acham que deviam assistir. E abaixo eu deixei alguns links de sites úteis para quem quiser aprofundar-se nessa pesquisa. Quem estiver interessado em fazer o Digital Detox pode também deixar uma mensagem a pedir dicas e etc. que a nossa especialista no Detox vai ajudar. Foi muito bom estar com vocês e também podem deixar sugestões para o tema da próxima semana. Um beijo bem grande e até a próxima sexta-feira. Até a próxima.